Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco aqui sobre o ORM e também sobre o que é uma migration. Então, bom, galera, basicamente o Symfony ele trabalha com ORM. E o que é um ORM? Um ORM ele significa Object Relation Mapping. O que esse cara faz? Basicamente, a grosso modo, é uma ferramenta que vai pegar o nosso mundo orientado a objetos, as nossas classes, certo? E vai transformar isso para o nosso mundo relacional, que seria o nosso banco de dados. Como tá aqui a nossa imagem aqui, ó. Os objetos seriam nossas classes, né? Tipo, classe de post, seguindo da aula passada, classe de post, ou uma classe de usuário, ou uma classe de sei lá o que, mas um objeto da nossa classe. O ORM é essa ferramenta que faz essa ligação entre o objeto, que é a nossa classe, e o nosso banco de dados. Com banco de dados. No meu caso, por exemplo, eu uso o dbeaver. Aí no caso, seria basicamente a conexão de uma classe usuário conectando ao meu banco de dados aqui dbeaver. Basicamente ele faz isso. E como que ele faz isso, galera? No Symfony, ele faz através do Doctrine, que é o RMM do Symfony. Deixa eu até aqui para ficar mais claro, beleza. Como que ele faz isso? O Symfony ele utiliza o Doctrine, que o Doctrine é um ORM fornecido pelo Symfony, onde o Doctrine ele usa um padrão chamado Data Mapper. O que esse padrão faz? Esse padrão basicamente ele utiliza conceitos de repositories, onde o Entity Manager basicamente, tipo assim, o que vai a minha classe, no caso, por exemplo, minha classe, eu tenho uma classe de usuário. A minha classe usuário, ela não sabe salvar um usuário. Então, esse padrão faz com que essa responsabilidade de salvar o usuário fique em outra parte, que é o repository, no caso do usuário. Aí esse padrão utiliza o que esse padrão faz o Data Mapper. Já no Laravel, que é um framework também do PHP, eu trouxe essas duas vertentes só para ver se fica um pouquinho mais claro para vocês e para dar uma expandida também. O Laravel ele utiliza o RM chamado Eloquent. E esse Eloquent ele usa um padrão chamado Active Record, que esse padrão ele é a própria, tipo assim, eu tenho uma classe usuário. Essa classe usuário, ela sabe salvar o usuário, entendeu? Meio que a lógica de salvar o usuário fica, tipo, a própria classe sabe salvar o usuário. Em questão da minha escolha, e também é uma das coisas que eu gosto do Symfony, por causa que ele separa bem essas coisas assim, eu acho melhor. Que eu não acho bom, né? A minha opinião, galera, deixar tipo a responsabilidade de salvar a classe, né? De salvar alguma coisa na própria classe, na própria entidade. E o Symfony ele separa entidade e repository, porque a entidade fica as minhas classes do usuário e o que salva ela vão ser os repositories. Aí basicamente é isso, galera, que é um ORM. E beleza, agora o que uma migration, galera? Migration nada mais é que ela é um controle de versionamento do seu banco de dados. Beleza. Agora para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar aqui no código. Basicamente que eu tenho um código aqui, né? Mas não se preocupem como é que tá feito aqui. Eu vou fazer uma aula de criando uma migration com vocês aqui, conectando com o banco de dados, mas só para vocês entenderem o que uma migration faz. Aqui no Symfony, né, se você já, por curiosidade, já fez esse, tipo assim, fez a instalação de um projeto, né, e começou por Symfony, tem essa parte aqui chamada migration. Essa migration aqui eu já gerei uma migration aqui para vocês, né, mas enfim, o que é uma migration? Eu já falei, né, que é um versionamento do seu banco de dados. E quando no Symfony tem um comando para você gerar essa migrations. Mas aqui, enfim, aqui tá minha migrations. Quando eu gero minha migration, gero essa versão aqui, a data que eu gerei. Então,
E também o que tem nessa migration também? Essa migration ela cria o SQL aqui na mão, passando tipo assim coisas de criação de tabela mesmo, e campos, e também tem um up e tem um down também, né, que eu posso dropar minha tabela. E a migration ela serve para isso, galera. Por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu vou criar outra tabela. Eu quero criar outra tabela. Aí eu vou lá, crio minha tabela e aí já crio a minha migration automaticamente uma nova versão. Que, se um dia futuramente eu querer voltar nessa migration e alterar alguma coisa, eu posso vir aqui e mexer. E por isso que é a importância de eu ter uma migration, e por isso que é bom é, a utilização dela. E enfim, galera, o vídeo é esse. Foi um vídeo mais curto, um vídeo para aprender um pouco sobre o RM e o que é uma migration. Espero que ficou claro para vocês. E qualquer dúvida é só mandar aí no chat aí. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E é isso.